Olha isso, o pilhado chutou o balde. O Thiago Asmar chutou o balde, ele teve acesso a uma carta da proposta, o papel da proposta. O papel da proposta, ele divulgou a proposta do Flamengo pelo argentino atacante Tati Castellanos. Ele teve acesso e ele jogou pro ar. Cara, ele vazou a proposta do Flamengo. Olha isso, 20 milhões de euros, tá ali ó, a proposta. 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, tá? De metas ali para ser discutidas. São 25 no total. 25 no total, tá? O Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo comunica o interesse e definitivo, na transferência definitiva do jogador, o Tati Castellanos, no valor de 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. Está aqui, ó, a proposta do Flamengo falando disso, ali em cima, e enumerado ali os dois valores, 20 milhões mais 5 de bônus. O Flamengo tentando a contratação do Tati Castellanos. A gente, antes de começar o vídeo, trazendo aqui para vocês essa notícia aqui importante, tá? Conclusão aí com relação, depende do salário e tudo mais, estaria escrito embaixo, que a conclusão sobre o valor depende do valor do salário e tudo mais. E exigimos absoluta confidencialidade na proposta, tá ali embaixo. Não teve confidencialidade, né? Sinceramente, a proposta e tal. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura, ó. Pra lá, tá aqui, ó. Ninguém mostrou essa carta, só o pilhado. Vamos ver se o GE.com vai copiar de novo. Me provocaram. Agora eu vou correr atrás de tudo que é o GE vai. Agora, meu amigo, cutucaram a onça com vara curta. Então tá aqui. Proposta enviada pelo Flamengo para Lazio. A carta tá mostrada, tá aqui a propostinha toda. O Flamengo indo atrás do Tati Castellanos. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Bom dia. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Sabadão, chega um pouquinho mais tarde aqui, né? Sábado a galera dormindo até um pouco mais tarde, mas a gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês. Apuramos aqui a possibilidade de contratações do Flamengo, saída do Wesley, valores, pode chegar, o valor pode chegar à venda do Wesley, opinião da torcida, tudo aqui para você. Eu lembro que a gente chega com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, é sabadão de Série A. E se tem Série A, tem aí, ó, a Bet Oficial da Nação com as melhores odds. Olha, Mirassol e Santos. O Flamengo perdeu pro Santos, mas jogou melhor. O Santos não tá jogando nada. Mirassol, acho que vence o Santos, hein? 2,48 Mirassol, troquinho do pão no Mirassol, hein? Eu vou na múltipla, tá? Mirassol para vencer o jogo. São Paulo e Corinthians. Cara, eu vou no empate, hein? 2,80. Vou fazer essa múltipla aí, tá? Esses dois joguinhos aí, e a gente tem o Bahia, Fortaleza e Bahia, que eu não vou me meter, jogo aí difícil de prever, e o Vasco e Grêmio, 2,06 o Vasco, vale aí colocar na múltipla também vitória do Vasco, apesar de eu achar que pode ser que o Grêmio dificulte a vida do Vasco, né? Mas o Vasco precisa ganhar, tá numa crise danada, o Grêmio também, mas jogando em casa, será um empatezinho melhor? Um empatezinho, né? Empatezinho. Mas de qualquer forma, temos muitos jogos aí interessantes na rodada do final de semana do Brasileirão. Olha, tem um booster aí especial para a vitória do Vasco, 2,14, tá? Eu não gosto de apostar no Vasco, não. Eu não gosto, prefiro apostar no empate, eu não gosto não. Agora, eu vou aproveitar esse booster aqui, que é o do Mirassol, 2,39, tá? Para o Santos marcar o primeiro gol da partida. Aí o Mirassol ganha de virada, ou empata. E tem um outro aqui,
que o São Paulo vence sem sofrer gols, 3,54. São boosts aí muito interessantes para a gente trazer aqui. Lembrar você que você pode garantir a sua casa em Orlando, né, com a Vivi Homes Orlando, sua casa em Orlando para investimento ou moradia, dolarize o seu dinheiro. Chama agora mesmo a Vivi que ela vai te atender da melhor maneira possível. Ela é espetacular. @Vivi Homes Orlando. Tá na descrição e no comentário fixado. E você pode emagrecer também com a Mais Cabelo. A Mais Cabelo tá em todo canto do Brasil. Tem sempre uma Mais Cabelo perto de você. Programa Mais Slim na Mais Cabelo. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu tô aqui trazendo umas informações importantes, inclusive essa do Wesley. O Flamengo já encaminhou a venda do lateral direito Wesley à Roma da Itália, tá? O Flamengo já encaminhou, o Flamengo vai vender o jogador. Eu ouvi de gente de dentro do clube, vai vender. A proposta não chegou na mão do Flamengo ainda, mas já sabem que vai chegar e o Flamengo vai vender o jogador, contanto que consiga comprar outro lateral direito. O Flamengo vai ao mercado trazer outro lateral direito já de imediato. O clube italiano vai pagar 25 milhões de euros fixos, tá? Em torno de 162,2 milhões de reais na cotação atual. Além disso, há mais 5 milhões de euros, 32,4 milhões de reais na cotação atual, em bônus, que são metas alcançáveis impostas no contrato. Desta forma, a negociação total pode chegar ao valor de 30 milhões de euros, cerca de 194,6 milhões de reais na cotação atual, quase 200 milhões de reais. Com a negociação se concretizando nesses moldes, o Wesley será a terceira maior venda da história do Flamengo, ficando atrás apenas de Vini Júnior e de Lucas Paquetá. Que honra, hein, Wesley? Que loucura, hein? Vale destacar aí também que o Flamengo já deu ok para a proposta, né? Óbvio que está esperando bater oficialmente, e pediu aí para liberar o Wesley apenas após a contratação de um novo lateral direito. Então, os trâmites estão acontecendo, o Flamengo vai liberar o Wesley para a Roma e pode receber quase 200 milhões de reais, tá? É muito dinheiro. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre também falar do Wallace Ian, né? É importante a gente trazer aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui, gente. O Flamengo aí. Só vou pegar aqui a opinião da galera sobre o Wesley, que eu fiz uma postagem aqui com relação à venda do Wesley, né? E aí, torcedor, vale vender o Wesley por 162 milhões mais metas ou ficaria com ele? Diz aí. E a galera respondendo, Cleiton vale, ele falta melhorar em algumas coisas, principalmente os cruzamentos. Se depender do Boto, o substituto é o Pará. O Parazinho era bom, hein? Meu amigo Pará. Vale sim, o Wesley é muito bom, mas limitado em alguns fundamentos. Acho o valor justo. E olha só, Salmo Coelho, Roma fazendo de tudo pelo Rios e o Palmeiras não vendeu. Flamengo na primeira proposta já vende seu jogador. Também não. Né? Também eu discordo, o valor é muito alto pelo Wesley. O valor é muito alto. Não vão botar mais do que isso. O Marcelo Araújo eu acho que não vale. Eu vi que o Porto vendeu hoje o Otávio, ex-zagueiro nosso, por 20 milhões de euros. No Brasil ainda vendemos muito barato. Olha, contrata um e sai 10. O que adianta? Né? O Valmir Moreira, o Carlos MLK7, deixa o cara ser feliz. Era nítido que o cara queria ir. O Márcio Gonçalves embala para presente e já era. Cara, eu acho, tá? De verdade, que o Wesley tá saindo por um valor justo, tá? Tá saindo por um valor justo. Eu de verdade acho que o Wesley tá saindo por um valor justo. É óbvio que a gente fica triste de ver o Flamengo perdendo seus principais jogadores que jogam ali pela direita, o Wesley, o Gerson, mas tem que contratar. Fez muito dinheiro e tem que contratar. Né? Olha, notícia importante aí do mercado da bola, o Flamengo promoveu aí um aditivo salarial para o atacante Wallace Ian, segundo o Júlio Miguel Neto, multiplicando em quase 10 vezes os vencimentos do jogador. Além disso, o clube estabeleceu uma nova multa rescisória para o mercado nacional, agora fixada em torno de 300 milhões de reais. Diferente aí do que vinha sendo negociado inicialmente, o contrato do Wallace Ian não foi renovado até 2030, o vínculo segue válido até 2027. Foram aditivos, tá?
nos bastidores, o Flamengo continua ciente do interesse do Wolverhampton da Inglaterra e a decisão das partes pela não extensão contratual evidenciam que uma saída não é descartada, tá? Pelo contrário, é considerada como bem possível, provável já nesta janela de transferências. Então, o Wallace teve aditivos, não aumentou o tempo de contrato, hein? Olha que loucura. Mas aumentou a multa para clubes nacionais, aumentou também algumas outras situações, né? O salário dele aumentou também drasticamente, tá? Foram acordos aí, e o Wallace pode ser titular, inclusive, no jogo contra o Fluminense amanhã, né? Na vaga do Bruno Henrique. O Flamengo enfrenta aí o Fluminense no jogo do Maracanã, jogo aí que a gente tem que vencer de qualquer jeito, porque senão o Cruzeiro pode se distanciar, vai jogar em casa com Juventude, aí fica complicado, pode abrir 3 pontos do Flamengo, 3 pontos que eu falo porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo ganha, ele mantém ali a liderança, porque com o mesmo número de jogos, o Flamengo está na liderança ainda ganhando seus jogos, tá? A liderança, o Flamengo ganhando os jogos, ganhando do Sport o jogo atrasado, o Flamengo ainda segue na liderança, tá? O Cruzeiro nesse momento é líder porque tem um jogo a mais. As pessoas não se ligam nisso. Agora, se o Flamengo perde, o Cruzeiro ganha, aí acabou. Aí o Cruzeiro passou, tá? Então ele pode ser titular, o Wallace nesse jogo aí, importantíssimo contra o Fluminense. O Bruno Henrique foi suspenso por terceiro cartão amarelo. E dois cartões desses aí ele recebeu sem fazer falta. Absurdo, vergonhoso, tá? Então, outra opção aí para Felipe Luiz é manter Gonzalo Plata como falso 9 e escalar o Cebolinha na ponta esquerda. Na zaga, Léo Pereira retorna após ter ficado no banco contra o Santos, tá? E deve voltar aí com o Léo Ortiz. Além de Bruno Henrique, Alexandro, Ayrton Lucas e Eric Pulgar também serão desfalques. O Ayrton Lucas com aquele corte profundo, tá se recuperando, né? O Alexandro também com lesão muscular, então, e o Pulgar com a cirurgia. Além aí do Bruno Henrique, que está aí suspenso, tá? De forma absurda, equivocada. Provável escalação do Flamengo. Tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Alan, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e o Wallace, tá? Eu iria desse jeito. Eu prefiro entrar com o Wallace do que com o Cebolinha. Cebolinha, infelizmente, não tá jogando nada, tá? Cebolinha não tá jogando nada. Eu, sinceramente, iria dessa forma no Fla-Flu. Olha, o Globo Esporte confirmou a informação do Ângelo, né, do canal Ângelo Furtado. Ele trouxe ontem cedo que o atacante Pedro deve ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o clássico entre Flamengo e Fluminense, tá? Mas não deve ser titular. O jogador ficou fora das últimas 2 partidas contra São Paulo e Santos, mas então será relacionado, segundo o GE, confirmando a informação do canal Ângelo Furtado, tá? Apesar da melhora, a tendência é que ele fique no banco de reservas, tá? Mas já é uma evolução aí, o Pedro, né? Então, o Felipe decidindo hoje a equipe titular, tem treino hoje, né, no Ninho do Urubu. O Flamengo aí, esse momento, tá treinando, tô gravando aqui, o Flamengo tá treinando, começou às 9h30 da manhã o treino, e a gente trazendo tudo para vocês aqui. Olha, a gente tem aqui algumas informações aqui para passar para vocês, importantes também de situação de mercado da bola. A gente já falou do Wesley aí que está de saída. Também falar aqui da situação do Sub-20 do Flamengo, né? A goleada que repercutiu lá na Europa. Cara, são muitas notícias aqui que a gente tem para trazer para vocês, tá? Olha, a imprensa europeia não poupa críticas à goleada do Bayer Leverkusen para o Sub-20 do Flamengo. Desastre. O jornal inglês diz que o resultado é um grande constrangimento para o estreante Erik ten Hag, né, o técnico do Bayer Leverkusen. Desastre foi a manchete escolhida tanto pelo alemão Bild quanto pelo espanhol AS, para se referir à estreia do técnico Erik ten Hag no comando do Bayer. O principal jornal da Alemanha afirmou na reportagem sobre o jogo que, embora tenha sido apenas um primeiro teste, o desempenho abaixo da média mostrou o quanto o sucessor de Xabi Alonso terá que se preparar para a temporada. Em Madrid, o AS ressaltou que a partida foi a primeira do Bayer Leverkusen após a saída do técnico espanhol Xabi Alonso, que levou o time aos títulos do campeonato alemão e da Copa da Alemanha na temporada 23-24 e acaba de trocar o time do Leverkusen pelo Real Madrid.
o também espanhol Marca disse que a estreia de Ten Hag passou do sonho ao pesadelo. Na Inglaterra, o The Sun relembrou a passagem ruim do treinador holandês pelo Manchester United em 22 a 24. 22 e 24. E disse que a goleada para o Sub-20 do Flamengo foi um grande constrangimento para Ten Hag em sua estreia no Bayer Leverkusen. O Ten Hag mudou o time todo do Bayern, né? Iniciou amistoso na Gávea com 5 jogadores sub-19 entre os titulares e aproveitou para promover a estreia de 2 reforços, o experiente goleiro holandês Mark Flekken, ex-Brentford, de 32 anos, e o jovem meia Axel Tapp, do Tapé, né? Ex-PSG, de 17 anos. Os outros novos contratados que estão no Rio, o defensor inglês Jarell Kansah e o atacante camaronês Christian Kofane não foram relacionados por terem treinado menos que os companheiros, tá? Então, cara, caiu muito mal aí pro Ten Hag aí, né? A imprensa europeia detonando a atuação do Bayer Leverkusen contra o Flamengo. O Flamengo causando crise no time alemão, rapaz. Se a gente perdeu para um Bayern na Copa do Mundo de Clubes, o outro Bayern tomou goleada do Flamengo, né? Que loucura. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!